Melhor que roubar um banco é fundar um. Bertolt Brecht. Eu gosto do Bertolt Brecht principalmente porque as frases dele são extremamente sábias. Ele tinha um perfeito entendimento do mundo, de como é que funcionavam as coisas, e por esse motivo ele tem essas frases e essas boas sacadas que a gente vê aí ao longo da literatura. Hoje o assunto aqui é a gente falar e discutir a respeito dos bancos. E o título do vídeo é justamente esse. O que é que vale mais para os bancos? 1 milhão de pessoas pobres, 1 milhão de reais vindo de pessoas pobres ou 1 milhão de reais vindo de pessoas ricas? Eu quero que você me responda isso. A princípio vai parecer uma brincadeira, uma piadinha, assim como quando você vai aprender física pela primeira vez. E aí o professor pergunta para todos os seus alunos: olha, se eu jogar 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo de um prédio de 30 metros, o que vai acontecer? Quem que vai chegar primeiro? E aí os alunos vão responder: é o chumbo, professor. Não, aí eles estavam errados, porque obviamente dentro das forças de gravidade a gente sabe que ambos vão chegar ao mesmo tempo, a menos que haja alguma interferência com relação à queda deles. Mas aí a gente sabe disso. Agora com os bancos acontece um fenômeno bastante interessante, porque 1 milhão de gente pobre não é a mesma coisa que 1 milhão de gente rica. E para isso é necessário que nós entendamos como é que funcionam os bancos. E por que o Bertolt Brecht dizia que é ser desonesto fundar um banco. Muito mais desonesto do que roubar o próprio banco, não é verdade? Por quê? Porque imagina você que você tem uma empresa onde você pode iniciar com o mínimo de capital possível, um capital bem pequenininho, e de repente você pega dinheiro de pessoas que vão lá e depositam dinheiro dentro da sua conta, dentro do seu banco, confiando que você vai devolver esse dinheiro para elas depois de um tempo. E aí o que acontece? Ao invés de você ficar com o dinheiro dessas pessoas, você pega esse dinheiro que não é seu e empresta. E olha que vantagem, empresta a juros. E para piorar ainda mais, você ainda cobra taxa de juros, você ainda cobra taxa dos serviços que você presta para essa pessoa, justamente para guardar o dinheiro dela. Agora, se alguém pegar e não pagar essa conta que você pegou o dinheiro dessa pessoa e emprestou para outra pessoa, ou emprestou para outro banco, ou para outra empresa, de repente você tem a impossibilidade de pagar aquela pessoa que confiou em você. E aí o que você faz? Você fecha e não responde por absolutamente nada. Apesar da escola austríaca dizer que o grande vilão de todo o mercado é o governo, e apesar de eu ter visto aí um vídeo simplesmente obsceno, vergonhoso, de uma pessoa que acha que entende de economia e de repente fica explicando, teorizando a escola austríaca, justamente colocando os bancos como mocinhos, ou seja, o governo vai lá, maldoso, vai lá e fala assim: não, eu quero que você coloque um monte de dinheiro no mercado, mesmo que esse dinheiro não exista. E aí eles dizem que os bancos são obrigados a isso, e são obrigados, portanto, é por isso que criam as bolhas, é por isso que nascem os problemas econômicos e as intermitências entre baixas e altas dentro do mercado financeiro. Gente, isso é uma mentira, e eu vou dizer de novo, eu sinto muito para todos os seguidores dessas pessoas e divulgando ideias de escola austríaca. Então, gente, pelo amor de Deus, culpar o coitado dos bancos, da crise, das bolhas que são criadas, gente, é simplesmente um absurdo. Eu vi esse sujeito explicando uma coisa a respeito de bolha econômica, quando ele fala da bolha econômica criada nos Estados Unidos e fala de uma bolha que aconteceu aqui dentro do Brasil com Dilma Rousseff. Gente, esse cara, coitado dele. Então não havia fiscalização nenhuma, e é justamente pela falta de fiscalização que se cria as bolhas econômicas. E a falta de fiscalização você vai entender quando eu começar a explicar a respeito do banco. Vamos partir para a explicação direta para que você possa entender um pouquinho melhor. Veja bem, em primeiro lugar eu vou explicar o nome do Joãozinho. O caso do Joãozinho é um cara que é um trabalhador. E o Joãozinho tem a seguinte situação: ele trabalha numa empresa e essa empresa deposita todos os meses o dinheiro do Joãozinho, do salário que ele trabalhou o mês inteiro, dentro da sua conta. E a partir do momento que ele trabalha e deposita dentro da sua conta, o Joãozinho nunca vai lá e saca 100% desse dinheiro. Assim como o Joãozinho, 2 milhões de Joãozinhos que acontecerem, que existirem dentro do mercado, eles não sacam totalmente, aquele dinheiro fica depositado na conta. E aí hoje existe um cartão eletrônico, cheque e uma série de outros recursos que você vai fazer. Ora, você vai no mercado e você consome o que você quiser, porque você compra com cartão eletrônico, deixando cada vez mais o dinheiro dentro da conta. Ou seja, você faz com que os bancos fiquem cada vez mais ricos. Quanto mais tempo você mantiver o dinheiro dentro do banco, sem nenhuma movimentação, melhor para o banco, porque ele vai poder pegar aquele dinheiro, contar com aquele dinheiro mais tempo depositado dentro da sua conta e usar para emprestar para outras pessoas. Olha o que vai acontecer. Então vamos lá. O Joãozinho é esse cara que recebeu
um salário de R$ 1.000 e a empresa fez um depósito dentro do banco. Aí o banco percebeu que o Joãozinho tinha depositado R$ 1.000 e ela, sabendo que ninguém saca esses R$ 1.000 à vista, ele vai gastando. Tem alguns Joãozinhos que eles vão lá e conseguem economizar. Então, de R$ 1.000, ele bota 18% lá e fala assim, R$ 180, ele guarda para poupança e aí ele está favorecendo ainda mais o banco, porque quando ele deixa dinheiro parado dentro do banco, no caso da poupança, que tem o pagamento de juros muito baixos, porque é somente trabalhador que recebe tão pouco dinheiro em caderneta de poupança. Mas é a única forma que ele tem de economizar, então é a caderneta de poupança que ele vai fazer. Mas suponhamos que alguns dos Joãozinhos conseguiram tirar 18% do salário, outros 20%, e tem outros que vai chegar na metade do mês e vai gastar tudo e não vai conseguir ter salário suficiente para o mês todo. Gente, isso acontece com várias pessoas e o banco sabe disso. Agora imagine viver nos tempos de hoje, onde cada um dos bancos tem computadores, e os computadores são capazes de calcular exatamente quanto é que você tem, cada uma das pessoas que tem depositado dinheiro em suas contas, cada um, como é que é a forma como essas pessoas usam esse dinheiro. Por exemplo, um mês, a maioria dos meses sempre sobra dinheiro na minha conta, porque daí eu boto na caderneta de poupança, mas teve um mês, esporadicamente, em que aconteceu um problema de saúde e eu obriguei-me a sacar dinheiro da conta e acabei tendo que pegar dinheiro emprestado do banco. Quando acontecem essas coisas, o computador está lá controlando, está contabilizando e está sabendo quanto é que daquele dinheiro que está depositado, quanto é que ele pode realmente poder emprestar. E geralmente, gente, você ficaria bastante assustado quando você percebe que quando você deposita um valor lá, o banco acaba emprestando muito mais, contando com o seu dinheiro, muito mais do que aquele valor. Por quê? Porque ele sabe que ele vai receber aquele seu dinheiro com juros. E uma vez que ele receba com juros, além disso, você está pagando taxas bancárias, que está fazendo com que o banco ganhe bastante dinheiro e tenha dinheiro para fazer reposição quando ele tirar dinheiro da conta corrente. Porque você está pagando para manter aquele dinheiro. Então, veja bem, tudo isso acontece hoje de uma forma bastante eficiente, uma vez que hoje nós temos todos os computadores controlando os métodos e os costumes de cada população, de cada cidadão que deposita dinheiro dentro das suas contas. E aí, de repente, voltando para o caso do Joãozinho, esse Joãozinho, como a gente sabe que o computador calcula, ele descobre que ele pode emprestar muito mais, porque de juros e correção monetária, quando ele empresta R$ 1.000, ele consegue multiplicar esse dinheiro. Então, por esse motivo, ele empresta, ao invés de emprestar 1.000, depositou lá, ele empresta 2.000. Porque ninguém está fiscalizando ele. Então, se alguém não conseguir pagar esses 1.000 aqui, ele tem 1.000 para poder pagar. Agora, se esse cara não conseguir pagar, eu estou cobrando juros dele. Olha que maravilha, hoje a maioria das transações acontecem hoje dentro da informática. Você nem pega dinheiro vivo mais nas mãos, você simplesmente transfere saldos, transfere números. Isso dá uma possibilidade incrível para os bancos para poderem emprestar muito mais do que aquele que eles recebem. Ou seja, ele pode multiplicar aquele valor que ele está pegando dinheiro na mão e ele pode multiplicar cada vez mais, emprestando mais e mais e mais daquele dinheiro. Gente, é o melhor negócio do mundo, você pegar e trabalhar com o dinheiro dos outros e não correr tanto risco assim. Quando você for à falência, olha que maravilha, você pede ajuda para o governo, como aconteceu nos Estados Unidos com a quebra dos bancos, como aconteceu aqui no Brasil com o FHC, quando os bancos quebraram, a FHC foi lá, tirou dinheiro do governo e pagou para os bancos para poderem manter a economia funcionando. E aí o que fizeram os bancos? Deram algum jeito de dar algum calote no governo e aí de repente foi provavelmente esse dinheiro que o FHC fez, provavelmente foi de uma desses perdões que Temer, FHC e tanta gente de direita gosta de fazer quando pega a economia, quando pega algum governo para poder dar tanto dinheiro para os bancos. E é por isso que eu falo que as políticas neoliberais, onde a gente vê a escola austríaca e a escola de Chicago, são normalmente apoiadas pelos bancos, porque são justamente as técnicas da escola austríaca e da escola de Chicago que fazem com que os bancos fiquem cada vez mais ricos. Veja o que acontece aqui. Uma vez que você tenha esse dinheiro, aí cada uma das pessoas que pegaram esses R$ 1.000 dentro do banco vão depositar em outros bancos. E ora, se vai depositar em outros bancos, esses bancos se veem a possibilidade de emprestar ainda mais. Ora, gente, tudo isso faz com que haja uma pirâmide. E mais cedo ou mais tarde alguém daqui desse meio não vai conseguir pagar e você não consegue fazer o dinheiro retornar. Quando os bancos emprestam demais, que foi o caso dos Estados Unidos no ano de 2008, no ano de 1929, aí de repente começou a haver uma crise, as pessoas começaram a ficar desempregadas, justamente gerada pela crise, pela alta de juros que aconteceu. E aí o que acontece? Aí você estoura a bolha.
aí você começa a gerar desemprego, porque as pessoas começam a correr para os bancos se quebram, porque se todo mundo fosse ao banco ao mesmo tempo sacar aquele dinheiro, ora, esse banco pegou seu dinheiro e emprestou para outro, meu amigo, ele não tem como pagar esse dinheiro de volta para você. E é por esse motivo que foi criado a forma de você ter o depósito compulsório. Ou seja, compulsório significa dizer que é obrigatório. O depósito compulsório nada mais é do que uma parcela desse dinheiro que os bancos depositaram para impedir que os bancos criem uma quantidade enorme de dinheiro que não tem o crescimento dela. Vocês viram que vai crescendo numa pirâmide. E aí o banco vai ganhando um monte de dinheiro, trabalhando com dinheiro de outras pessoas, e aí ele não consegue pagar se todo mundo for buscar o dinheiro lá ao mesmo tempo. O que acontece? Aí o Banco Central, os bancos centrais, que são nada mais nada menos do que representação dos governos, eles impuseram o tal do depósito compulsório. O depósito compulsório nada mais é, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o depósito compulsório de recursos à vista, onde tem 25% da média diária dos saldos, ou seja, aquele dinheiro depositado na conta corrente, e você tem 25%. Esse dinheiro de 25% depositado em conta corrente, ele não tem remuneração, ou seja, o Banco Central não paga nada para os bancos. Ele simplesmente pega esse dinheiro e não vai pagar. E é aí que é o problema, porque dá a diferença entre ricos e pobres, que eu vou falar mais tarde. Mas olha aqui, ó. Recursos a prazo, ou seja, investimentos, qualquer outra coisa que apareça, ele cobra 34%, mas aí ele já remunera esse valor. Ou seja, ele está pagando uma taxa de juros cada vez que ele pega esse dinheiro, porque para evitar a inflação, e nós vamos explicar daqui a pouco. Depósito em poupança, 20%, porque depósito em poupança rende muito pouco, então ele pega 20% e ele remunera aos bancos a mesma taxa que os bancos passam para os seus clientes. Gente, o que acontece com a inflação? Quando você pega bastante dinheiro nas mãos e você tem bastante emprego rodando dentro do mercado, bastante gente trabalhando, muita gente vai lá e faz compra nos supermercados, e quanto mais compras ele vai fazendo, ele melhora os seus padrões alimentares e por esse motivo ele começa a ter rendas superiores a outras pessoas, a outras condições. Ele começa a ter carros melhores, ele começa a ter uma série de coisas de consumo. Então é sabido que cada vez que a população começa a consumir todos ao mesmo tempo, isso começa a gerar uma crise. Por quê? Porque várias pessoas procurando uma calça jeans, várias pessoas procurando tênis, várias pessoas procurando uma camiseta, são produtos que são comuns das pessoas utilizarem, e aí quanto mais pessoas estiverem procurando, maior a procura, aí o preço sobe consequentemente, porque tem muita gente procurando. Então, por justamente saberem disso, eles fazem justamente para retirar dinheiro do mercado, porque sabem que os bancos vão multiplicar esse dinheiro através daquela pirâmide que eu exemplifiquei para você. Ele vai multiplicar e vai fazer crescer a quantidade de dinheiro exorbitantemente dentro do mercado. Quanto mais dinheiro você tiver, ou seja, quanto maior é a oferta, menor é o preço. Então, consequentemente, você gera inflação, porque você faz com que os produtos comecem a subir de preço, e aí o economista vindo da escola austríaca, vindo da escola de Chicago, ele para aí o entendimento. Ele se esquece que existe a possibilidade de você fazer um controle de elasticidade de demanda. O que é isso? Você, sim, comprando bastante, várias pessoas comprando, se o país tiver muito consumo, você eleva a inflação. Mas aí, se você percebe que elevou a inflação, então não custa nada você elevar um pouquinho os impostos e fazer com que as empresas, elevando a taxa de juros, por exemplo, do mercado, para fazer com que o dinheiro que você vai fazer compras a crédito, para que você vá fazer compra de uma mercadoria tendo mais impostos, elas fiquem mais caras. E uma vez que fiquem mais caras, você reduz o consumo consequentemente. Ou seja, você está tendo um consumo elevado, você lança uma coisa para descer o consumo. E depois você faz o consumo adquirir o seu próprio caminho natural. Aí você pode descer, subir as taxas. Ou seja, a elasticidade de demanda, conforme você aumenta uma coisa, você desce outra. Conforme você desce uma, você sobe outra. Isso é elasticidade. Você está brincando e manipulando o mercado. As pessoas com formação de austríaca e formação da escola de Chicago têm o costume de dizer que isso cria inflação, porque você está criando intervenção do Estado. Gente, de novo eu vou falar. Sem intervenção de Estado não existe economia. E quando eles estão pregando esse estado de liberdade, ou seja, o governo não pode interferir, é porque eles não querem polícia, porque aconteça justamente aquilo que estava lá. Ele pega 100% do dinheiro que foi depositado e que não é dele na conta e empresta 200%. Aí ele consegue ganhar muito mais, porque ele está prevendo que ele vai ganhar com juros e correção e com um monte de depósitos em banco. Ora, nessa situação, ele que está expandindo o mercado, ele está criando a bolha, porque vai chegar uma hora que se alguém não conseguir pagar, ele não faz isso. Então o mercado, justamente o governo federal,
tem a intenção, com esses depósitos compulsórios, de forçar que não haja tanto dinheiro disponível dentro do mercado e não haja tanta criação de inflação, tanto dinheiro circulando. Ao contrário do que os patetas da escola austríaca como costumam dizer, que é o governo que cria tudo isso, obrigando os bancos a aumentarem o dinheiro. Gente, por favor, é simplesmente ridículo esse tipo de argumentação, como se os bancos não gostassem de ganhar dinheiro. Mas voltando para o assunto aqui, então nós falamos sobre empréstimo compulsório. E aí é que é importante. Gente, quantas pessoas dentro do Brasil, quantos trabalhadores conseguem juntar R$1 milhão? Quantas pessoas são necessárias de trabalhadores para juntar R$1 milhão? Imagine R$5 milhões. Agora tem pessoas ricas que têm R$1 milhão. Mas ao contrário das pessoas ricas, os pobres deixam dinheiro na conta, parado ali e usando todo mês, consumindo. E aí, uma vez que você está consumindo todo mês, toda hora, você vai lá e saca algum dinheirinho da sua conta, você está criando consumo. Então você está, teoricamente, na teoria dele, sem usar o conhecimento da elasticidade de demanda, você está consumindo e está gerando inflação. E aí, esses economistas da escola austríaca e da escola de Chicago só vêm até aí e falam, não podemos incentivar a economia. Entenderam por que eles incentivam o desemprego ao invés de incentivarem o consumo? O governo não influencia nada, então vamos vender o Banco Central e vamos fazer com que os bancos sejam donos do Banco Central. Olha que maravilha, então eles podem determinar a taxa de juros, eles podem determinar se tem depósito compulsório ou não, porque daí eles podem dizer assim, não precisa ter depósito compulsório. Basta eu pegar tudo aquilo que for depositado lá e eu quero emprestar. E aí não tem ninguém fiscalizando. Se você emprestou ou não, não tem polícia, não tem nada. E é isso a liberdade de mercado que eles vivem apregoando para poder facilitar para essa gente e que faz com que a multiplicação do dinheiro seja tão grande que cria crises e cria crises de preços principalmente. Porque aí você começa a gerar uma excedente de dinheiro dentro do mercado. Como os neoliberais só pensam em deixar o mercado trabalhar sozinho, então não tem controle. Por esse motivo eles acreditam que simplesmente a hora que começar a subir o consumo, deixa o consumo subir quanto tiver que subir. Eles não pensam em controlar e não sabem fazer isso. E por esse motivo que as economias neoliberais geralmente afundam, porque você não incentiva o mercado interno e fica só incentivando o mercado externo para trazer dinheiro de fora. Aí você aumenta o consumo e faz com que você consuma mais. Conforme você consome mais, o preço sobe. Como aconteceu nos Estados Unidos, o preço sobe. E uma vez que o preço sobe, ele está fora do normal. E estando fora do normal, se acontecer algum problema na pirâmide lá, que alguém não consegue pagar por causa de algum motivo, e sempre vai acontecer algum problema nessa pirâmide, porque a bolha nada mais é do que uma pirâmide. E aí o que acontece? Vai estourar a bolha. Na hora que estoura a bolha, os preços voltam para o lugar que deveriam estar. E aí, em consequência disso, é que acontecem as bolhas. Não porque o governo força alguma coisa, não. É o sistema econômico financeiro, é o capitalismo que criam as bolhas econômicas e as crises financeiras que existem. Ora, então, a gente sabe que a crise de desemprego é forçada, proposital. E aí, no caso da pessoa rica, a pessoa rica ela tem 5, 10 milhões de reais. A gente sabe muito bem que 6 pessoas dentro do Brasil têm mais do que 100 milhões de habitantes dentro do Brasil, tem a riqueza de mais de 100 milhões de pessoas. Imagina essas pessoas com dinheiro dentro do banco. O consumo deles é sempre poderoso, porque qualquer coisa que eles compram sempre é mais caro. No entanto, a quantidade de dinheiro que eles deixam dentro das contas bancárias é muito elevada e por esse motivo é que eles querem jogar dinheiro na mão dos ricos, porque os pobres só criam problemas, os pobres ficam pouco dinheiro na conta e vão gastando gradativamente. Então aquele pouco, que já era pouco, começa a diminuir. No caso do rico, aquele muito vai ficar muito tempo porque ele não consegue gastar tudo. Então fica lá trabalhando, ganhando juros. E vamos dizer uma coisa. Hoje, quando você investe em bolsa de valores, existem algumas ações de bolsa de valores que têm uma alta volatilidade. O que a gente chama de volatilidade? Ela flutua muito o preço. Como a ação é vendida e comprada várias vezes ao dia, o preço dela oscila numa grande quantidade de valores. Ou seja, uma hora ela compra em baixa, daí daqui a pouco ela está em alta. No mesmo dia ela desce, daqui a pouco ela está em alta. No mesmo dia ela desce e ela pode subir e descer várias vezes. E se tem algum investidor esperto que pega essas empresas que tem bastante volatilidade, vamos citar, por exemplo, o caso da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que são empresas que têm uma volatilidade muito elevada dentro da Bolsa de Valores. Mas a volatilidade significa dizer automaticamente uma insegurança, porque você de repente pode pensar que
comprou uma ação na baixa, quando na verdade você estava na alta, porque alguém, um grande investidor, especulador, resolveu tirar uma grande quantidade de dinheiro, como aconteceu com a Taurus, naquele vídeo que eu falei para vocês. Aí o que acontece? Ele tira uma grande quantidade de dinheiro, as ações despencam e quem está dentro do mercado acaba perdendo dinheiro. Aí quem perdeu dinheiro? Foi o cara, foi você que estava lá e depositou o dinheiro no banco, e o banco foi lá, pegou esse dinheiro e foi investir em bolsa de valores, em mercado de alto risco. Só que tem uma grande diferença. Uma coisa é você chegar e investir em alto risco e você descobrir que dentro dessa volatilidade, subida e descida de preços, aí você consegue atingir um rendimento num dia, por exemplo, em torno de 10, 12%. Enquanto em outras ações você teria aí uma média de 1 a 2% ao dia. Só que esse cara vai devolver para o ricaço, para aquele milionário, 1% ao mês, 1,5% ao mês, independente da quantidade que ele tiver. Ele devolve 5%, 10%, mas quando você vê que você pode ganhar isso por dia, então é muito melhor ter muita quantidade de dinheiro de rico, porque rico não vai precisar de dinheiro toda hora, e como não precisa sacar toda hora, porque seus gastos sempre vai deixar um excedente muito grande dentro da conta bancária, então por esse motivo o dinheiro do pobre é muito pior do que o dinheiro do rico. Aí, quando o governo Lula fez com que várias pessoas ganhassem emprego e consumissem dentro do mercado, várias pessoas começaram a criar depósitos dentro dos bancos. E ao criar depósitos dentro dos bancos, que nunca havia quantidade de depósitos, obviamente, de acordo com a quantidade de depósitos que há, o banco vai ganhar. Por isso que você vê reportagens dizendo que teve recordes de ganho nos bancos do governo Lula e no governo da Dilma. Obviamente, se você tem um aumento de pessoas depositando dinheiro e um aumento do dinheiro que as empresas estão ganhando porque se está consumindo, está aquecendo o mercado. Portanto, você está criando uma sustentabilidade na economia. E a partir desse momento, desde que você, é claro, controle com dispositivos de controle. E aí, essa história de dizer que o governo não pode influenciar, não pode controlar, não pode planejar, é um absurdo, porque aí você vai deixar com que os bancos não controlem, os bancos façam aquilo que eles bem entenderem. Por esse motivo que você tem que controlar para dizer, não, agora subiu demais a inflação, então vamos jogar ela um pouquinho para baixo. Não, agora está muito baixa, vai causar deflação, vai ser ruim para o país. Então vamos subir um pouquinho a inflação. Então você brinca um pouquinho com a inflação, justamente para criar com que a economia faça essa movimentação. Então, gente, é por esse motivo. Os ricos deixam uma quantidade enorme de dinheiro depositado. Os pobres deixam uma quantidade, mas é uma grande quantidade de pobres. E aí, o que acontece? Criar empregos é ruim. Então, por esse motivo que os bancos apoiam essas medidas de redução de custos e coisa e tal, essas políticas que o Temer faz, que o tal do Bolsonaro anda fazendo, o Paulo Guedes anda fazendo. Por quê? Porque aí eles não geram emprego, eles simplesmente pegam dinheiro e jogam tudo na mão dos ricos, eles estão transferindo dinheiro. Ora, se você comprou sua moto, comprou sua casa durante o governo Lula, é muito bom agora, porque você é desempregado, você vai sentir necessidade, você vai vender teu carro, você vai vender tua moto, e você vai vender muito mais barato do que você comprou. Olha que grande vantagem. O banco vai lá e compra de você, e aí vende para uma terceira pessoa. Se você não conseguiu pagar um financiamento, o banco vai lá e toma, e vai cobrar de você o financiamento que você fez, e ainda vai vender por aquele preço que ele conseguir ganhar. Então o banco sempre ganha, principalmente com crises. E por esse motivo, o banco gosta de dinheiro centralizado na mão dos ricos. E aí, o que acontece? A gente tem que lutar contra esse tipo de política. Política que é boa é a política que incentiva empregos e controla. E aí, o Estado tem que estar controlando e governando. É para isso que serve o governo. Os neoliberais, em geral, né? Eles explicam que você tem que tirar dinheiro do mercado para não deixar o dinheiro fácil, para não fazer com que haja subida de inflação e aí haja uma crise. Então eles geram crise com desemprego, porque aí vai tirar toda a renda, vai tirar toda a riqueza dos pobres e transferir para os ricos. E é por isso que vai vir a reforma da Previdência, porque quando você tira toda aquela quantidade de dinheiro dos bancos públicos e coloca tudo na mão dos bancos privados, tirando da Caixa Econômica, tirando do Banco do Brasil, as aposentadorias, tudo isso, o que acontece? Você está botando um monte de dinheiro à vista na mão desses bancos, e aí os bancos vão pegar o seu dinheiro que você estava contando para sua aposentadoria e está emprestando esse dinheiro. E aí é por isso que eles estão sangrando, eles estão babando pelo seu dinheiro, pela sua previdência. Não acredite, meu amigo, que a previdência vai salvar você ou alguma coisa, que a intenção deles é salvar a previdência. Nunca foi. A intenção deles é colocar esse dinheiro todo na mão dos bancos, para que os bancos tenham 20, 30 anos, e você que depositava por um mês lá, de repente, uns R$1.000 num mês e não conseguia manter o mês inteiro porque faltava dinheiro, agora você vai ter 30,
40, 100 mil, 200 mil reais da sua aposentadoria depositada nos bancos privados, e aí eles vão poder gastar esse dinheiro com o que eles quiserem. Eles estão te roubando, meu amigo. E mais, te digo mais, eu não queria falar a respeito da Previdência, mas eu estou me sentindo obrigado porque eu estou vendo muita interpretação errada e estou vendo que as pessoas ainda não se convenceram do dano que isso vai causar. Mas isso eu vou falar num próximo vídeo, porque para esse vídeo agora eu vou pedir para você clicar no joinha, vou pedir para você curtir o vídeo, vou pedir para você compartilhar, principalmente compartilhar, e para que você se inscreva no canal. Não custa nada, você não vai pagar nada. Pelo contrário, você só vai ajudar esse vídeo a ser cada vez mais visualizado. Então me ajude a dezumbizar cada vez mais um número maior de pessoas. Até o próximo vídeo.